Quando eu desenho o todo da literatura brasileira e penso no romance O Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, a imagem que me vem à cabeça é sempre a de um monstro, uma espécie de ser monstruoso dentro da literatura brasileira, que sempre foi uma literatura muito bem acomodada, tendo como paraninfo, nós sabemos, Machado de Assis. E o que o Wise nos diz que é um monstro? O Wise nos diz que o monstro é um ser disforme, fantástico e ameaçador. Isso é Grande Sertão Veredas. A forma do Grande Sertão Veredas escapa completamente os formatos tradicionais do romance ocidental. Quer dizer, basta abrir a primeira página, a gente se dá conta que estamos diante de um objeto que é disforme. Isso não quer dizer que não tem uma forma. Ele vai ter uma forma, mas essa forma, ela se afirma muito mais pela anarquia do que propriamente pela ordem. E essa anarquia é importante porque o objeto do livro é o selvagem. Não o selvagem no sentido de indígena, mas o selvagem naquilo de que ele não observa as regras do que nós chamamos civilização. Então ele é disforme, ele é fantástico. Em que sentido ele é fantástico? Ele é fantástico porque ele escapa de novo da maneira como nós tradicionalmente desenhamos os personagens. Nós desenhamos os personagens a partir de uma visão letrada de literatura. E aqueles personagens, eles têm pouco a ver com os seres humanos que nós conhecemos nessa parte banhada pelos mares, que é o Brasil tradicional. Ele é também fantástico. E em que sentido ele é ameaçador? Ele é ameaçador porque aquilo é Brasil. De repente, a gente se dá conta que o Brasil não é esse lado de cá. O Brasil é também aquilo, né, que sentimentalmente eu poderia chamar o coração do Brasil. Quer dizer, ele representa essa busca, né, de coração no Brasil, que nós encontramos em José de Alencar, em Iracema. Nós vamos encontrar aí Os Sertões, de Euclides da Cunha, em Macunaíma, de Mário de Andrade, e num romance recente de Antônio Calado, que é Guarupi. Quer dizer, tentar compreender o coração do Brasil, tentar compreender aquilo que significa o Brasil. Mas aquilo que significa o Brasil não nos traz tranquilidade. Aquilo que significa o Brasil nos ameaça, porque está ali ao lado, está perto de Brasília, caminho de Brasília, está ali ao lado. E, no entanto, é um enclave arcaico, aquelas pessoas estão como fechadas ali dentro. E se você repara, a forma do romance, ela é maravilhosa, porque Guimarães Rosa, ponhamos o autor, ele é um viajante. Ele entra naquele enclave. E, ao entrar naquele enclave, ele se dá conta de que ele não tem como escrevê-lo, ou seja, como descrevê-lo, como apresentá-lo, como dramatizá-lo. E aí ele empresta a palavra a Riobaldo. Reparem bem, o livro começa com um sinal de parágrafo, porque todo o livro é a fala de Riobaldo. E daí que, de repente, aquele disforme é natural. Ele não é algo de artificial. Ele é natural porque é a fala de um jagunço. É isso que ele tenta apreender, ou nem aprender, que ele reproduz. Daí ele se retira. O autor se retira do livro para dizer: esse livro é a fala de um jagunço. Ele nos conta a sua história. E o sinal final do livro é o infinito.
Porque qualquer pessoa, qualquer fala de qualquer pessoa é uma fala infinita. Você a repete sempre. Ele já tinha dito aquela fala para o compadre Quelemem. Ele estava dizendo aquela fala para aquele indivíduo, aquele médico, né? A gente sabe poucos detalhes, né? Um médico que se adentra para conhecer o sertão e que toma nota daquilo que está sendo dito. E o que está sendo dito nos ameaça, porque um universo dramatizado por duas forças poderosas que estão em conflito. De um lado, você tem a ferocidade do jagunço, e a ferocidade, o livro nos vai dizer, ela surge quando você mata uma onça e come o coração dela. Essa anarquia daquele universo é representada, então, pela ferocidade daqueles seres humanos. E, por outro lado, ela é representada pela irascibilidade de quem quer controlar essa anarquia, que são os coronéis ou as tropas do exército e assim por diante. Então, essas duas forças ali estão fortes, muito fortes, e são elas, não é, sobre-humanas, são forças de um monstro que estão ali representadas.